a comparação. Principalmente nesse momento, isso está rolando solto por aí. Então vamos falar um pouquinho sobre o porquê que isso acontece e o que a gente pode fazer para mitigar, né, os efeitos negativos que isso traz para a nossa vida, para a nossa mente, para a nossa paz. Tá bom? Então vamos começando. Então vamos lá, vamos conversar sobre a comparação. O que é a comparação, né? Se a gente parar para perceber, é um ato que a gente faz, né, baseado em algumas medidas, para entender ali sempre o que é melhor, o que é mais pesado, o que é mais leve, o que é mais rápido, o que é mais devagar. É uma forma da gente comparar e entender como as coisas se posicionam entre elas, né? E isso funciona muito bem quando a gente fala de objetos, por exemplo, de coisas, de atividades, talvez. Mas isso não funciona muito bem quando a gente fala de pessoas, né? Pessoas são seres complexos. A gente não pode fotografar ali uma coisa só e querer comparar essas duas pessoas a partir de uma medida específica. Essas medidas podem ter pesos diferentes para essas pessoas diferentes. O que acontece então? Como é que esse processo da comparação ele acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o porquê que a gente se compara. É algo que normalmente, às vezes, a gente nem quer fazer, mas acontece por conta própria. Você está ali, você está vendo as suas redes sociais, você está no seu Instagram, você está no seu Facebook, e você vê alguém em alguma outra situação, com alguma outra coisa, e você começa a se comparar com ela. Você fala, essa pessoa está lá e eu estou aqui, essa pessoa está fazendo isso e eu estou fazendo aquilo. Isso acontece porque, basicamente, desde quando nós somos crianças, nós somos ensinados a isso. A essa competição, a se comparar, a, enfim, ter essa busca pelo primeiro lugar. Então, naturalmente, quando a gente é posto em uma situação onde a gente tem outras pessoas, né, em teoria, no mesmo estágio da vida que nós estamos, a gente começa a se comparar ali, fala, nossa, essa pessoa está um passo à frente, essa pessoa está um passo atrás, e a gente se sente bem ou a gente se sente mal. Nenhuma das coisas é muito saudável, né? Não é saudável você se sentir bem, né, às custas de você se sentir melhor do que o outro, né? Isso é uma felicidade, assim, é um bem-estar com uma qualidade um pouco negativa, que pode te levar a atitudes estranhas. Mas o que normalmente a gente observa é que a gente se sente mal, né, que vem sensações e emoções como frustração, como angústia, como tristeza, como tensão. Vocês já passaram por isso, né? Às vezes, um curto período de tempo que a gente está ali zapeando o Instagram, a gente começa a experienciar esse tipo de coisa, esse tipo de sensação, esse tipo de emoção, né? E por que isso acontece? A gente vê aquela pessoa que tem a mesma idade que a gente fala, nossa, essa pessoa já está trabalhando com isso, essa pessoa já tem uma família, essa pessoa está viajando, essa pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo. O Instagram e o Facebook são ambientes muito propícios para que isso aconteça. Porque as pessoas colocam ali, né, isso a gente já escutou de vários lugares, elas colocam ali o melhor da vida delas, o que elas querem tornar público. Só o que acontece que a gente não percebe é que a gente compara esse melhor da vida dos outros com normalmente o pior da nossa vida. A gente se pega no nosso momento mais vulnerável, no nosso momento mais assim despido, dentro de casa, deitado no sofá de pijama e fala, nossa, olha como essa vida dessa pessoa tá e olha como a minha vida tá. E a gente toma ali uma fotografia das duas vidas e fala, a vida dessa pessoa está melhor. Logo, a minha vida é pior, logo ela não é o suficiente. Vem essa sensação de não se sentir o suficiente. Mas a gente esquece que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Tudo tem o seu pró e o seu contra. Essa pessoa que está vivendo, que está mostrando aquele momento no qual ela está, com certeza aquilo tem um custo, aquilo tem o seu lado negativo. Assim como também tem pessoas que olham a sua vida postada na internet e elas almejam ela, elas se identificam, elas desejam aquilo, mas elas mal sabem que isso tem um lado ruim também, que isso tem um custo. Mas você sabe, você tem consciência disso. Mas quando você olha na vida do outro, na visão do outro, você só olha o lado bom. E aí você tende a achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua. Porque às vezes você não sabe, né, o quanto que demanda para manter aquilo. Então isso acontece, a gente se frustra muito quando a gente começa a olhar a vida do outro.
E a gente não para pensar que o outro também pode estar olhando para a vida de uma outra pessoa, né? Ele também está olhando para o lado e imaginando que a grama do vizinho é mais verde. Ou seja, é um ciclo eterno, é um ciclo vicioso que acontece da nossa própria natureza. E como é que a gente para isso? Como é que a gente para essa comparação, sempre desejando algo que o outro tem, sempre desejando um pouco mais? O yoga chama essa palavrinha de santosha. Santosha é um dos niyamas. É uma das formas de conduta pessoal que o Patanjali descreve. Santosha nada mais quer dizer do que um estado de contentamento, de se sentir completo, de se sentir contente no momento presente. O que isso quer dizer? Quando ele fala de contentamento, ele não fala em um momento futuro, ele não condiciona isso a nada. Quando você tiver um carro, você pode ser contente. Quando você tiver uma família, você pode ser contente. Quando você estiver morando num lugar X, você pode ser contente. Não é isso, não existe nenhuma condição. Santosha é um estado mental, é uma escolha, é uma atitude perante a vida, de você se sentir contente com aquilo que você tem. E tem uma armadilha nisso, né? Muitas pessoas pensam, mas eu vou me sentir contente, então como é que eu vou progredir na minha vida? O que eu vou buscar? Né? Não quer dizer que você não vá buscar melhorar, que você precisa abrir mão das suas ambições. Não é isso. Mas que você não vai condicionar o seu estado de bem-estar, o seu estado de completude, de felicidade a certas coisas. Você pode se sentir contente, você pode se sentir completo e ainda assim ir em busca em tudo que você deseja na sua vida. Então esse é o estado de santosha, de contentamento. Mas é fácil? Não é simples, porque se fosse, na verdade é simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, não precisaria estar no texto principal do yoga, não precisaria estar descrito como uma das normas de conduta, seria algo que todo mundo faria normalmente. Mas esses sábios antigos, eles já entenderam que a nossa mente tende a ir para esse lado, de se sentir incompleta, de se sentir frustrada. Então, esse objetivo do santosha foi posto ali. E como é que isso acontece? Isso acontece naturalmente quando a gente está num estado de yoga. Estado de yoga nada mais é do que um estado de conexão, um estado de presença, um estado no aqui e no agora. O que acontece no processo da comparação? A nossa mente, ela sai daqui, dessa conexão com a gente, e ela vai para outro lugar, às vezes para um outro tempo, e se relaciona com uma outra pessoa. Então a sua mente está em outro lugar e você está aqui e você se sente vazio. Você começa a não dar valor àquilo que está acontecendo aqui e agora. Você deixa isso daqui despreenchido e você começa a preencher com a sua mente e a sua consciência uma ilusão, uma projeção. Então, naturalmente, você começa a trazer a sua energia para um pensamento, para uma miragem que você criou, e o que está acontecendo aqui e agora fica despido desse preenchimento da sua energia, da sua consciência, do seu prana. Então, quando você traz de volta, você traz esse estado de conexão, de presença, naturalmente o contentamento vem, a plenitude vem. Você se sente bem com poucas coisas, você se sente grato pelo que quer que seja. Uma criança, por exemplo, né? A gente sempre as crianças são os yogis perfeitos. Então, quando você olha uma criança brincando, ela pode estar com um carrinho de plástico mais vagabundo, ela pode estar brincando com uma pedra, ela pode estar subindo numa árvore. E para ela, aquele momento é o melhor momento do mundo. Por quê? Porque ali ela está presente, ela está completamente conectada. E o mesmo, né? A boa notícia é que você pode fazer isso também. O mesmo pode acontecer com você. Quando você está 100% com algo ou alguém, e você está completamente conectado e vivendo aquele momento de fato, você se sente pleno, você se sente completo. Por quê? Porque você está preenchido da sua própria consciência. Você está 100% naquele momento, ali com aquilo, com aquela pessoa. E a melhor notícia do dia é que isso pode ser você mesmo. Você pode se sentir completo pelo simples fato de estar com você mesmo. Então, nesse sentido, a meditação nada mais é do que você se dar o presente da sua presença. Você dá a você mesmo o presente de estar presente naquele momento. Porque quando isso acontece, naturalmente, as tensões se esvaem.
né? Você percebe que você já está onde você deveria estar, que tudo está acontecendo da melhor forma e que tudo vai acontecer da melhor forma possível. Então a meditação tem esse poder de trazer para a gente essa sensação de completude. E naturalmente a comparação se esvai, porque o que mais você pode querer? Né? O que o carro, o que a casa, o que a viagem pode te trazer que você já não tem naquele momento? Claro, são coisas complementares, é óbvio. Não vou dizer aqui que você deve ir para uma caverna no Himalaia e ficar meditando que você vai estar completo. Busca as coisas da sua vida, todos nós buscamos. Isso faz a gente crescer também. Isso faz a gente ir além das nossas limitações. Mas busca isso já com essa sensação de se sentir completo. Porque senão a sua busca se torna uma busca angustiante, agoniante. E você só vai se sentir bem na chegada. E quando você chegar na chegada, você vai ver que você vai querer outra coisa. Então o final nunca chega. É aquela coisa de tornar a sua viagem aquilo mesmo que você busca. Então tornar a sua viagem já algo prazeroso, já algo agradável. Deixa eu ver aqui o que a Fernanda falou. Nesse momento é mais fácil. Estamos todos isolados e mais difícil ao mesmo tempo, conectados com milhares virtualmente. Pois é, nesse momento, assim, né, prioritariamente tem sido mais complicado, porque a gente está sendo exposto, né, a várias situações, a vários, né, momentos. E tem uma coisa engraçada, porque dizem assim, a comparação que é válida, a comparação saudável é aquela sua com você mesmo. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, isso cai por terra. Porque se a gente vai se comparar com nós mesmos, a gente entra também num processo de frustração. Porque a gente fala, nossa, eu era tão realizador, eu era tão ativo, eu tinha hábitos tão saudáveis, eu estava com uma rotina tão regulada, eu estava fazendo tanta coisa e agora eu estou aqui nesse momento, né, vivendo isso tudo, sem conseguir fazer as coisas que eu quero. Então isso também se torna para a gente uma fonte de sofrimento. Então, né, caramba, então quando que a comparação é algo saudável? Né? Quando a gente deve se comparar? Porque afinal das contas, seria interessante a gente perceber se a gente está evoluindo, se a gente está caminhando, se a gente está crescendo no nosso caminho. Então, aonde que a comparação entra nisso? O que eu posso medir? Eu, baseado no que eu já escutei, acredito que uma boa forma de comparação para a gente entender, uma boa forma de métrica do nosso crescimento, por exemplo, é o quanto é a nossa capacidade de aprender e crescer com as situações. Porque isso não se torna, não importa qual a situação que você esteja, isso sempre vai te fazer bem. Aí, se você estiver numa situação ruim, por exemplo, se você estiver numa situação desafiadora, o quanto você consegue aprender com aquilo, o quanto você consegue se desvincular da situação, se tornar um observador, se tornar um aluno da vida, do que aquele momento tem para te trazer. Assim como nos momentos bons também. Porque quando a gente está num pico de um momento bom, do topo, a gente tende a perder a nossa consciência e se deixar levar pela euforia, pela excitação, né? E isso também faz com que a gente perca o rumo dos nossos objetivos. Então, nenhum dos pontos é interessante, nem quando a gente está triste, num momento frustrante, nem quando a gente está no topo e se deixando levar pela euforia, se sentindo melhor que os outros. Então, um bom parâmetro assim, para a gente ver o quanto a gente está caminhando, o quanto a gente consegue observar essas duas situações e se perguntar, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer? O que a vida pode estar me ensinando nesse momento? Então essa para mim é uma forma assim, de comparação que a gente pode ir olhando para trás, né, e percebendo o quanto a gente foi crescendo nesse caminho. Equilíbrio, exato. Tudo se baseia no equilíbrio. Então, na verdade, o Guruji ele fala uma coisa muito linda e muito forte também, que no final da nossa vida só vão existir duas perguntas, né? Quando a gente estiver lá fazendo a nossa passagem, a gente só vai se perguntar duas coisas. A gente não vai se perguntar qual carro a gente teve, a gente não vai se perguntar com quantas pessoas a gente teve, quanto dinheiro, quantos países a gente visitou, a gente só vai se perguntar duas coisas. Quanto amor a gente deu e quanto conhecimento a gente recebeu. Normalmente, a gente pensa que é o contrário, né? A gente quer receber amor
e a gente quer dar conhecimento, a gente quer dar uma palestra, a gente quer mostrar o quanto a gente sabe para os outros e a gente quer receber amor de todo mundo. Mas, na verdade, no final das contas, só duas coisas vão importar. Quanto amor você deu e quanto conhecimento, quanto você conseguiu aprender dessa vida. Não importa como você viveu, não importa onde você viveu. Passando bombeiro. Mas sim o quanto disso tudo você vai conseguir levar. Você não vai levar o seu carro, você não vai levar a sua casa, você não vai levar a sua família. Você só vai levar o quanto você conseguiu aprender e o quanto amor você conseguiu dar, porque isso quer dizer o quanto você foi valioso nessa existência. O quanto amor você deu é o quão importante você foi nessa existência. Nada mais, né? Nada mais você pode dar. Então, isso daí está um pouco à parte, mas tudo bem. E a comparação, ela tem um aspecto espiritual muito interessante também, que a gente talvez não se dê conta, mas está muito relacionado à filosofia do yoga. Então, eu já falei em alguns outros momentos, o yoga entende que tudo parte, né, toda a criação parte de uma existência, de uma energia primordial, de algo que era uno, de algo que era uma coisa só, e foi se densificando até se tornar essa matéria. E no meio do caminho ele se subdividiu em várias mini-consciências, em várias percepções, em várias ideias individuais, percepções individuais que foram chamadas de ego, que foram ali relacionadas a um corpo, a uma existência. Então existem várias mini-consciências que se idealizam e se percebem como algo individual, como algo separado. Eu sou uma dessas coisas, você é uma dessas coisas, e a gente tem uma ferramenta para existir nesse mundo, que é esse corpo, e a gente se relaciona tão intimamente com esse corpo que a gente acaba se confundindo com esse corpo, imaginando que nós somos esse corpo. Qual que tá o problema disso tudo? Que nós, na verdade, somos algo muito maior. Nós, na verdade, somos algo muito mais completo. Nós, na verdade, somos tudo que existe, né, em essência. Mas na periferia, na expressão, aqui na matéria, nós somos individuais. E por sermos individuais, somos limitados. E isso causa muita frustração na gente. Isso é uma controvérsia, isso é uma contradição. Porque a gente olha para o outro, a gente fala, cara, ele tem aquilo, eu não tenho aquilo, eu quero ter aquilo, por que eu não tenho aquilo? E você começa a se frustrar, porque esse desejo de querer ter tudo é natural da sua essência, porque você é tudo. Você tem tudo, você faz parte de algo completo. Então, quando você se depara com a sua limitação, com a sua individualidade, com a sua incompletude, isso te traz sofrimento. Então, quando você é obrigado de novo, né, através dos diversos meios que nós temos hoje em dia de comparação, e você é obrigado a se perceber incompleto e perceber que o outro tem e você não tem, isso vai te trazendo sofrimento. Porque você sente que você quer ter tudo, e é natural que você queira ter tudo. Só que você nunca vai conseguir ter tudo, pelo menos nesse meio de expressão, pelo menos nesse nível da matéria. Então, como que a gente faz para sair dessa furada? São vários tipos de realização pessoal, ainda não alcancei, eu acho. Tudo bem, todos estamos no caminho. Então, como que a gente faz para sair dessa furada? A gente está aqui nesse nível de existência e a gente quer ter tudo, mas a gente nunca vai conseguir ter tudo aqui. Então, a única saída que a gente tem não é indo mais para fora, indo cada vez mais para fora, é indo em direção àquilo que já é tudo, aquilo que já é completo. É a questão da meditação que eu falei, você se dá o presente da sua presença. Então, quando você consegue se conectar com o seu aspecto mais puro, com a sua essência, que já é completa, você naturalmente... É uma sensação de ufa, não acredito. Cheguei em casa, finalmente consegui, de uma vez só, tudo que eu queria conquistar. Então, esse é o poder, né, de você se conectar com algo mais profundo. E o que acontece quando isso acontece? Vem um efeito colateral muito interessante. Quando você se conecta com esse aspecto seu, que é natural seu, que é a sua verdadeira essência, que é completo, além de você parar, né, e aos poucos diminuindo essa sensação de frustração e de incompletude, quando você começa
a observar o sucesso dos outros, a conquista dos outros, você começa a se tornar feliz pelos outros e aquilo começa a te fazer bem, porque você se sente parte, você se sente conectado com aquilo. O Roy até falou em uma das lives anteriores, né, que o Patanjali traz 4 tipos de pessoas e como lidar com elas. E tem um tipo de pessoa que é um tipo de pessoa que está engajada numa atividade, numa atividade com bons méritos, numa atividade boa e benéfica para todos. E normalmente quando a gente olha uma pessoa fazendo aquilo e a gente não está fazendo, a gente começa a se sentir meio incomodado, a gente fala, pô, essa pessoa está fazendo, e a gente começa a encontrar defeito, a gente começa a apontar vários erros naquela atitude daquela pessoa, naquela ação. Mas, cara, aquela pessoa podia não estar fazendo nada como você, mas ela se preocupou em se engajar numa atividade, então ao invés de reclamar, vai e ajuda, né? Então, como é que a gente faz numa situação dessa, quando a pessoa está tendo um sucesso numa ação, num projeto? É só a gente trazer o sentimento para a gente de que aquilo faz parte da gente, né? De que a gente também está envolvido naquilo, de que aquela pessoa é um amigo muito próximo, muito querido nosso. E naturalmente a gente vai se sentir bem com aquele sucesso também, né? Você se sentiria mal pelo sucesso de um filho seu, de alguém que você ama muito, né? Do seu pai, da sua mãe? Irmão não, porque irmão a gente compete, é natural. Mas, né, de alguém que assim, com um carinho muito próximo seu. Então, né, trazer essa sensação faz com que a gente não sinta frustração com o sucesso do outro, mas sim felicidade. E isso é um sinal de que você está caminhando. Uma vez eu vi essa frase em algum lugar e eu achei muito linda, né? Se você se sente bem pelo voo dos outros, então você já entendeu tudo. Porque imagina, cada pessoa que tem sucesso, você se frustra e fica, porque eu não, essa pessoa sim, eu não, essa pessoa sim, eu não. Né? Quando que você vai atingir sucesso com esse tipo de pensamento? Seja feliz, seja grato, se alegre pela conquista da outra pessoa. Claro que você pode desejar aquilo para você também. E deseje, corra atrás de tudo que você deseja, mas não vá com esse sentimento de frustração, de angústia, porque torna muito mais difícil a sua conquista. Torna muito mais difícil alguém querer te apoiar, torna muito mais difícil essa pessoa querer te contar quais foram os segredos para ela conquistar o que quer que ela tenha conquistado. Então, esse processo isso para mim é um processo de evolução, isso para mim é um processo de crescimento espiritual. Aquele que acende a vela é o primeiro a se iluminar. Pois é, tem várias frases que descrevem esse processo. Gente, é basicamente isso que eu queria trazer para a nossa conversa de hoje. Para que a gente possa, a partir de agora, entrar nas nossas redes sociais. Eu já aconselho muitas pessoas assim, a entrarem muito pouco nas redes sociais, porque isso é um processo natural que acontece quando a gente fica olhando a vida dos outros. Mas quando acontecer, a gente olhar para essa pessoa e falar, cara, essa pessoa faz parte de mim, é um aspecto meu, é um braço meu que está lá fazendo uma coisa, eu posso me sentir bem com isso também, eu posso trazer esse sentimento para mim. Imagina você se sentir frustrado, até que a coisa boa aconteça só com você, se sinta bem pelos outros também, e depois se sinta bem por você também, depois se sinta bem pelos outros também. O sentimento é uma escolha. Uma vez eu estava lá na Índia, e teve um Swami que falou uma coisa assim que me tocou pro resto da vida. Ele falou assim, a gente tem a capacidade de sentir o que quer que a gente queira sentir. Quer ver? Duvida? Então para e busca sentir alegria. Busca sentir alegria. E ele fez a gente fazer esse teste. E a gente foi procurando aquele sentimento, a gente foi trazendo, talvez baseado em alguma memória, e a gente conseguiu sentir alegria. Eu falo, agora sente raiva. E a gente foi buscando, a gente foi trazendo, a gente foi lembrando de alguma coisa e a gente trouxe aquele sentimento. Agora sente amor. E a gente foi buscando o sentimento de amor e a gente começou a sentir amor do nada. Ele falou, cara, tá vendo? Vocês têm a capacidade de sentir o que quer que vocês queiram sentir. Por que vocês sofrem? E é uma coisa tão inconsciente isso na gente. É o porquê que a gente sofre, o porquê que a gente se sente mal pela conquista dos outros, é o processo da comparação, já que é o tema. Sempre que a gente ver isso, vamos buscar fazer esse exercício agora. Quem está aqui nessa live, vamos assumir esse compromisso.
Sempre que a gente vê o sucesso de alguém ou alguma conquista e a gente sente uma pequena fagulha lá de comparação, de inveja, talvez, vamos buscar trazer esse sentimento de se sentir bem, de se sentir bem pelo sucesso do outro. Aos poucos a gente vai educando a nossa mente nesse caminho, né? E isso que eu falei não quer dizer que toda vez que a gente se sinta mal, que toda vez que a gente sinta angústia, a gente se obrigue a forçadamente transformar aquele sentimento. Não é isso, né? Tem momentos adequados da gente colocar, né? Da gente inserir e praticar essa informação que eu trouxe. Gente, então alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso para a gente conversar um pouco mais? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui enquanto estava... É o Darshan que o Roy falou. Isso está presente lá no conhecimento dos Yoga Sutras do Patanjali. Então a filosofia do yoga, ela é muito rica, ela é muito completa. Todo esse conhecimento sobre a nossa mente, sobre as nossas tendências, nossos padrões mentais, né? Tudo isso não foi eu que inventei, né? Não foi eu que trouxe. Eu posso ter aplicado na minha vida e ter compartilhado com vocês o meu aprendizado pessoal. Mas tudo isso está descrito nesses textos, então é muito bom que a gente tenha esse hábito. Eu falei uma vez também numa live com a Dani, é tão difícil a gente observar a nossa mente quanto é difícil a gente enxergar os nossos olhos sem um espelho. Como é que você enxerga os seus olhos sem um espelho? É difícil, né? Como é que você vai fazer isso? Você pode ter o celular, tudo bem, como eu estou fazendo agora. E sem um espelho, sem um celular, é complicado. Então, como é que a gente enxerga os padrões e as tendências da nossa mente pela nossa própria mente? A gente não consegue, a gente só é levado por eles. E a gente não consegue entender por que a gente faz o que a gente faz. O que leva a gente a fazer as coisas que a gente faz. Então, é dito que o conhecimento védico, que a filosofia do yoga, é como se fosse um reflexo da nossa própria mente. É como se a gente conseguisse ver ali naqueles textos, naquelas palavras, a nossa mente refletida. E a gente conseguisse começar a tomar consciência do tipo, então é por isso que eu faço isso. Então é isso que eu deveria fazer para não fazer mais isso. Então todo esse conhecimento já está disponível aí, né? Toda a nossa fonte de sofrimento vem dos nossos padrões mentais. Se a gente consegue transcender, né? Qual que seria a fonte de sofrimento na nossa vida? Né? Ter ou não ter alguma coisa? Tem gente que tem e sofre, tem gente que não tem e sofre. Ter e não ter um casamento, tem gente que é casado e sofre, tem gente que não é casado e sofre. Ao contrário também, tem gente que é casado e é feliz, tem gente que não é casado e é feliz. Então nunca está aqui no subjetivo, né? Aqui no objetivo, na verdade, no material. Está sempre dentro da gente. Então a filosofia, o conhecimento do yoga é muito bom para que a gente possa trazer essa equanimidade, esse equilíbrio interno. Falar de comparação sendo leve só com yoga mesmo. Exatamente, só com yoga mesmo. Que outro lugar que vai falar para você se sentir bem com o sucesso do outro? Né? Até tem, né? Mas complicado. Gente, então é isso. A live hoje foi mais curtinha. Tivemos 34 minutos de live. Mas acho que eu consegui passar o que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Espero que eu tenha conseguido trazer alguma clareza em algum aspecto aí que talvez pudesse estar trazendo algum tipo de sofrimento, alguma angústia, que a gente possa se sentir bem com a gente, com os outros. Estamos conectados no final das contas e com a prática do yoga a gente consegue perceber isso na prática, não é só a fala de uma pessoa aleatória que está dizendo, né? Você consegue sentir isso. Então, muito obrigado pela presença. Até o próximo encontro. A Dani vai fazer uma live na sexta-feira. Ela vai trazer a Bia para conversar. E ela vai falar... Eu esqueci o que ela vai falar, mas a gente vai colocar aqui para vocês. Tá bom? Então não percam. A gente vai sempre fazer 2 lives por semana a partir de agora. A gente vai manter uma terça e uma na quinta. Então fiquem ligados que a nossa programação tá muito bacana. Ok? Então, até a próxima. Um grande beijo a todos.